continua bem ativo. Perfeito. E falando sobre o nosso assunto, sobre o tema que propomos aqui, sobre o design inteligente, o senhor acha que ele ainda, por mais que tenhamos falado que há bastante conteúdo sobre o assunto, o senhor acha que ainda é importante falarmos sobre isso? E o senhor acha que ainda tem cristãos que não sabem muito bem sobre esse conceito? Sim, na verdade, poucas pessoas conhecem bem o que é o design inteligente. Tem havido aí no Brasil, por parte de alguns grupos, colocar a ideia do design inteligente como pseudociência. Ou pessoas que, na verdade, não são cientistas. É gente que está querendo, assim, desprovar o evolucionismo, o que não é verdade também. O design inteligente tem sido, assim, muito atacado por pessoas que não conhecem e falam coisas absurdas, por exemplo, dizendo que o design inteligente é criacionismo disfarçado, não tem nada a ver com isso, que o design inteligente é uma proposta de tentar derrubar a teoria da evolução, não é essa a proposta, que o design inteligente literalmente é uma proposta religiosa com uma camada científica por fora, que também não tem nada a ver. Então existe assim uma falta de conhecimento muito grande sobre o que é o design inteligente, tanto da parte do pessoal da igreja, que eu já vi muitos pastores criticando o design inteligente, dizendo que o pessoal pessoas cristãos que estão no design inteligente estão querendo tirar Deus da criação. E também não é nada disso. Então há uma necessidade de esclarecer bem o que é o design inteligente, quais são as suas propostas, as suas ramificações, e dar uma visão bem clara do que é essa proposta científica. Perfeito. Assim. O senhor já pode explicar para nós, então, o que é o design inteligente? Há cerca de mais ou menos uns 20 anos atrás, um grupo de cientistas se reuniu aqui nos Estados Unidos, lá na Califórnia, porque eles perceberam que havia uma certa disparidade, uma incompatibilidade entre a evidência científica, o que estava sendo descoberto, e certas posições relacionadas com a teoria da evolução, porque muitos deles estavam associados ao evolucionismo. E foi dessa reunião e dessa conversa, de trocas de informação, que eles perceberam que essa incompatibilidade era real. Daí o que fazer com isso? E praticamente toda a evidência que eles estavam vendo apontava para a origem da vida, a origem de toda essa complexidade que nós vemos na vida, apontava para uma fonte inteligente, e não para processos aleatórios ou processos puramente assim, sem conhecido como o design inteligente. Perfeito. O senhor mencionou em algumas palavras antes sobre alguns que dizem que o design inteligente ele é como se fosse o criacionismo disfarçado, né? Qual é a diferença, então, entre o design inteligente e o criacionismo? Tá legal. Essa é uma pergunta muito boa. O criacionismo científico, só rapidamente, tem 3 tipos de criacionismos, né? Tem o criacionismo científico, o religioso e o bíblico. O criacionismo científico, ele demonstra que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e nem a complexidade que neles existe. Então esse é o criacionismo científico. O criacionismo religioso é aquele que procura explicar por que um determinado Deus trouxe o universo à existência. Então ele dá uma explicação. E o criacionismo bíblico, ele é descritivo, é Deus dizendo o que ele fez nos 6 dias da criação. Perfeito. Então isso é o criacionismo. Então vou pegar o criacionismo científico e comparar com o design inteligente. O criacionismo científico, ele está apenas preocupado com as leis da natureza e os processos naturais. O que isso faz e o que isso não tem condição de fazer. E baseado nos processos naturais, processo natural você pensa como, por exemplo, transpiração, fertilização, chuva, arco-íris, essas coisas todas por aí. Leis da natureza, você tem gravidade e a lista vai, só para encurtar um pouquinho, mas para dar uma ideia. Tá? Então a gente tem as leis da natureza e os processos naturais. O criacionismo científico, ele diz que o universo e a vida não teria sido resultado desses processos naturais e dessas leis da natureza. Já o design inteligente, ele procura mostrar que os sinais de inteligência por meio de design, por meio de planejamento, são resultantes de
uma fonte inteligente e não de processos naturais, não de leis da natureza. Os dois são muito parecidos, mas o criacionismo científico, ele não está preocupado se existem sinais de inteligência ou não. Isso não faz parte do básico. Já o design inteligente, sim. Se esses sinais que nós vemos, se esse design que nós encontramos na natureza, se ele foi proposital ou se ele é apenas resultado de processos naturais aleatórios e coisas desse jeito. Então essa é a diferença dos dois. Só para fechar o ponto, sim, geralmente todo criacionista, ele também aceita na íntegra o design inteligente. Mas nem todo aquele que aceita o design inteligente aceita o criacionismo científico na íntegra. E por que essa diferença de concordância, se a gente pode dizer? Não seria tanto concordância, seria mais de foco. O pessoal do design inteligente, o foco principal é mostrar design, que o design foi intencional. Já o criacionismo, o escopo vai além disso, é um pouco maior do que isso. Além do design, a gente mostra que o que existe por aí, por exemplo, uma estrela. Talvez você não vai encontrar design numa estrela, mas a gente consegue mostrar que numa estrela não existe processos naturais e leis da natureza, não teriam trazido a estrela à existência. Perfeito. Então é só uma questão de propósito, não é? E somos bons amigos, trabalhamos juntos, tanto é que eu faço parte do TI no Brasil, mas também sou criacionista e assim por diante. Sim, perfeito. E quais são os principais, então, os argumentos basilares e que são o alicerce que fundamenta o design inteligente, professor? Olha, o design inteligente está basicamente fundamentado na ideia de complexidade. Tá? Deixa eu dar o conceito geral e daí eu explico que tipo de complexidade. Por favor. Vamos pegar, por exemplo, o relógio. Tá? Vou pegar o meu relógio aqui. Ó. O meu relógio, a função dele principal, desse relógio aqui, é marcar horas. Tá? No entanto, existe uma quantidade imensa de pecinhas lá dentro que elas não estão nem aí com as horas. Agora, o resultado de todas essas pecinhas colocadas da forma certa, na sequência certa, com a função certa, produz um resultado final que é o de marcar horas. Uma pecinha fora do lugar ou numa posição errada faria com que ou o relógio não funcionasse ou que ele marcasse horas de uma maneira errada. Então aí nós estamos falando de complexidade. Ou seja, é algo complexo? Sim. Tem uma sequência, tem várias coisas dentro do contexto? Tem. Então, no caso do design inteligente, a gente procura trabalhar com aquilo que é chamado de complexidade irredutível. O que seria uma complexidade irredutível? O melhor exemplo que a gente tem, e é o que nós mais usamos, é o exemplo de uma ratoeira. Tá? Uma ratoeira, você tem a plataforma, tá? Você tem aquele martelinho, que é o que pega o rato, sim, tem a mola, tem um sisteminha ali que se o ratinho pisa, ele desarma o negócio todo. Então tem uma quantidade de elementos. Se um elemento não estiver presente, a ratoeira não funciona. Não funciona. Isso é o que nós chamamos de complexidade irredutível. E é isso que nós encontramos na natureza. Se você tirar uma pecinha do negócio, o sistema todo entra em colapso. Ele para de funcionar. Então essa complexidade irredutível é que a gente procura trabalhar com ela mostrando, olha, se você tirar isso daqui, o sistema para de funcionar. Mas tem um segundo tipo de complexidade que a gente trabalha também, tem a complexidade irredutível, e tem uma outra que está relacionado com o propósito daquilo, que é o que eu acabei de falar do relógio. Sim. Tá? O relógio tem as duas. A complexidade final, que é mostrar o porquê, e tem uma outra complexidade que são de todas as suas pequenas pecinhas colocadas de tal forma, de tal maneira, que tudo faz com que o resultado final aconteça. Se uma dessas pecinhas for tirada, o relógio para de funcionar. Ou seja, ele perdeu a sua função principal. Então, são as duas principais áreas de complexidade. Uma delas é mostrar o resultado final, e a outra é mostrar essa pequena parcela, que é a complexidade redutível. Se o negocinho não estiver presente, o sistema todo para ou entra em colapso. Perfeito.